Essa questão do Vale da Sombra da Morte é algo muito interessante e é importante que você compreenda o que isso significa na sua vida e como que isso pode transformar a sua vida. Preste bastante atenção que eu vou explicar aqui com os detalhes. Tem o Carl Gustav Jung, que o professor Hélio Couto cita, que apresenta informações para a gente entender isso. O Eckhart Tolle, que é o autor do livro O Poder do Agora, um livro mundialmente famoso, que ele fala do momento presente, para a gente permanecer nessa presença. Ele também cita situações em que a pessoa passa por esses momentos, mas o que acontece? Muitas pessoas chegam até a minha ferramenta, a ressonância mental, depois de passarem por momentos muito difíceis, problemas financeiros, problemas nos relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, problemas relacionados à autoestima que já está muito baixa, depressão, ansiedade, problemas familiares. Ou seja, as pessoas chegam até o nosso trabalho muitas vezes depois de passarem por muito sofrimento e não precisava ser dessa forma, estritamente dessa forma. Poderia ser algo muito mais leve, suave, algo mais fácil, se a pessoa chegasse em momentos que não fossem tão delicados. Mas quando isso acontece, a gente também consegue resolver a maioria dessas situações, porque sempre funciona. A gente consegue resolver quando a pessoa utiliza a ferramenta da maneira adequada, que é utilizar por um tempo razoável. E dessa forma, ela ajuda muito. Mas perceba que o Carl Gustav Jung, ele diz que a pessoa, ela precisa muitas vezes passar por esses momentos sombrios na vida dela para que ela confronte a sombra dela. Lembra que o professor Hélio Couto também fala da sombra da pessoa? O que Jung diz? Jung diz que a pessoa vai chegar em um momento que ela vai estar em conflito com as crenças que ela tem, com as questões emocionais que ela também tem. Então, quando ela chegar nesse momento, ela vai começar a questionar muitas sombras psicológicas que ela tem, muitas ilusões. Ela vai perceber que ela está desconectada com a realidade. Ela vai perceber que ela não está conseguindo ter a vida que ela gostaria. E o sofrimento passa a aumentar, sofrimento de várias maneiras. Muitos problemas começam a aumentar, porque a sombra começa a tomar conta da vida da pessoa. Ou seja, as ilusões passam a dominar a vida da pessoa, porque é o ego cheio de crenças negativas, crenças limitantes, que passa a controlar a vida da pessoa. E nesse momento é onde a pessoa entra em um processo chamado de individuação. Processo de individuação. O que isso seria? Seria o que o professor Hélio Couto também chama de unificação ou iluminação. Às vezes, a pessoa entra por este caminho depois de muito sofrimento, mas não é necessário, não é estritamente obrigatório que seja por este caminho. Mas vamos explicar aqui como você saber deste conhecimento pode trazer resultados positivos para a sua vida. Que tipo de resultados, professor Augusto? Resultados de qualquer tipo, tudo que você puder imaginar. Porque quando você entra nesse caminho de individuação, de unificação, não é mais o ego que está controlando a sua vida. Neste momento, quem passa a controlar a sua vida é o seu verdadeiro eu, como diz Jung. O seu self passa a controlar a sua vida. Em outros termos, quem passa a controlar a sua vida é o seu eu superior, a sua centelha divina.
E quando você entra nessa harmonia com a sua centelha divina, você não vai desaparecer, não vai sumir ali a personalidade. Simplesmente você vai fazer a vontade do todo. Cada vez mais você vai agir nessa direção. Tem outro fato importante que é ensinado pelo Eckhart Tolle, que ele diz que precisou passar por um momento muito difícil na vida dele para ele ter o despertar espiritual. Ele teve que morar morar na rua, ficar como sem teto por aproximadamente 2 anos para que, enfim, ele conseguisse experienciar o seu verdadeiro eu e conseguisse viver aquele momento presente. Mas antes disso acontecer, ele diz que chegou em um ponto que ele afirma da seguinte forma: eu não aguento mais viver comigo mesmo, não aguento mais conviver comigo mesmo. Algo semelhante a isso. Ou seja, ele chegou em um ponto que ele não aguentava mais aquela vida que ele tinha e aquelas crenças que ele acreditava. E quando ele chegou nesse momento, foi tão forte essa questão do vale da sombra da morte na vida dele, que ele realmente perdeu tudo, aparentemente, tudo que ele tinha apego na vida. Ele teve que perder tudo e foi parar na rua, ficou morando aproximadamente 2 anos. Aí depois disso, ele realmente entendeu várias questões, despertou e escreveu o livro O Poder do Agora, que é mundialmente conhecido e tem ajudado muitas pessoas no caminho do despertar espiritual e para que as pessoas consigam vivenciar este momento presente. Então veja, em muitas situações acontece este vale da sombra da morte, em muitos casos. Só que não precisa ser dessa forma. Porque o que faz a pessoa entrar nesse caminho do vale da sombra da morte? São as crenças humanas, as crenças atuais. Porque lembra que a gente ensina aqui no canal que existe todo um programa, uma questão intencional que faz com que as pessoas tenham programas mentais de limitação, escassez, autossabotagem, medos, zona de conforto. E isso vai gerando o quê? Todos os tipos de problemas. As pessoas com essas crenças passam a ter problemas financeiros, problemas emocionais, depressão, ansiedade, todos os tipos de problemas. E esse tipo de energia, de ansiedade, depressão, medo, isso também gera outros problemas mais graves, cada vez mais graves, como psicossomatizações que afetam o seu sistema celular. O que é psicossomatização? Você acumula um tipo de energia densa, desarmônica na sua mente consciente e subconsciente, e essa energia desarmônica desarmoniza também o seu corpo físico, o seu corpo celular. E isso gera o que é conhecido como uma doença. A pessoa fica doente por um acúmulo de energia desarmônica na mente. Isso se chama psicossomatização. Agora, só gera psicossomatização? Gera também psicossomatização, vamos dizer assim, nas suas finanças. Porque se você tem crenças de limitação, de escassez, toda essa energia, ela faz parte do seu campo eletromagnético. Eu falei até no vídeo anterior sobre este assunto, de manipular a energia. O que acontece? Quando você traz essa energia do campo das infinitas possibilidades, porque lá tem o oceano infinito de energia, que pode se transformar em qualquer coisa. E você tem o livre-arbítrio porque você é uma co-criadora, um co-criador. E você traz essa energia para o seu campo de probabilidades, um campo eletromagnético, porque você fica pensando de várias maneiras de coisas negativas. Por exemplo,
Não acredito que isso vai dar certo. Essa energia, não acredito que isso vai dar certo. É um endereço, como se você estivesse acessando youtube.com. É a mesma coisa, você está acessando. Quando você pensa assim, nossa, eu quero melhorar as minhas finanças. Aí, de repente, pouco tempo depois, você pensa assim, aí porque você teve um problema, o pneu furou, alguém bateu na traseira do seu carro, acabou a bateria do seu carro e você estava indo para uma palestra. Isso é até um caso real, de exemplos reais que eu estou trazendo aqui para você. Quem me passou essas informações deve saber o que eu estou dizendo, se ela está assistindo esse vídeo. Então você teve um probleminha lá, acabou a bateria, aí você fica nervosa, fica com raiva e começa a dizer mentalmente: minha vida tá uma porcaria, isso não funciona, isso não vai dar certo. O que que você está fazendo? Você está acessando esses sites, vamos dizer assim, porque fica bem fácil de entender, exemplificar. Você está acessando esses sites. Essa é uma porcaria, isso não dá certo. Adivinha o que que você vai ter na sua tela do seu site? Num site que diz isso é uma porcaria, isso não dá certo. Isso é... E palavras piores, cada vez piores. Você vai acessar este site, na verdade, a sua tela mental. O que você enxerga aqui no seu mundo é o site que você está acessando. Eu sei que muitas vezes isso não é intencional, é porque as pessoas passaram pela lavagem cerebral e elas são condicionadas a entrar no vale da sombra da morte. São condicionadas pelo paradigma atual da humanidade, pelo inconsciente coletivo. É como se você, além de você, preste bastante atenção nessa parte que eu não falei sobre isso aqui ainda no canal. Vou falar pela primeira vez. Além de você ter as crenças negativas no seu subconsciente, você também acessa com essas informações que você já tem essas informações negativas no seu subconsciente. Você também acessa o inconsciente coletivo, que seria como se fosse uma mente da humanidade. Preste bastante atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Essas informações que você tem no seu subconsciente acessam uma rádio, vamos chamar de uma rádio global, que tem todos os tipos de pensamentos inimagináveis, que você às vezes nem imagina. E o que que acontece? De vez em quando, podem vir também para a sua mente subconsciente e ir para a sua mente consciente, o que você pensa, pensamentos que você nem acredita que são seus. Além de você ter muitas informações que você recebeu durante a vida toda, você ainda consegue captar informações de outras pessoas. Isso se chama mentes interligadas. Tem um livro até que fala sobre isso, sobre as mentes interligadas, que é se eu não me engano, é o Dean Radin, o nome do autor. Agora, preste atenção. Então, você precisa estar consciente do que você está vibrando. Se você tem esse tipo de pensamento, isso não vai dar certo, isso não funciona, você está exatamente criando isso na sua vida. Você vai criar mais disso. Só que é uma questão bem complexa isso, porque a pessoa sozinha, depois de receber essa lavagem cerebral, ela muitas vezes não consegue. Ela só vai conseguir sozinha se ela passar por este sofrimento. Porque esse sofrimento, como diz o professor Hélio Couto, vai tirar a casca da cebola. Vai tirar a casca do ego, né? Porque o ego está cheio de crenças negativas. Vem do subconsciente captando outras informações da mente global, do inconsciente coletivo. Então a pessoa vai precisar passar pelo processo de chamar calcinátil também, que é doloroso. Vai ter que passar por um processo mais doloroso, ao invés de entrar pelo processo de solútil, que seria uma coisa mais ligada à água, uma coisa mais tranquila, uma limpeza mais tranquila. Então a pessoa deixa isso acontecer na vida dela porque ela não tem conhecimento. Então, não quer dizer que isso seja uma coisa
ruim, mesmo que seja dolorosa, mas vai tirar a casca da cebola. Só que não precisa ser por este caminho. Já foi ensinado lá atrás, já foi ensinado. Não sei se você lembra, mas disse: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jugo é um buraquinho assim, é suave, é uma descidinha suave e sobe. Então você não precisa passar totalmente pelo vale da sombra da morte para você conseguir melhorar a sua vida, prosperar, viver em abundância. Porque lembra que foi ensinado também? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Também foi ensinado: tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. É este caminho que você precisa percorrer. Você pode olhar o vale da sombra da morte lá de cima do topo da montanha e observar isso. Observar, falar, ó, e aquilo lá é uma parte do inconsciente coletivo humano. Mas eu já compreendo e agradeço, gratidão, quero seguir por este outro caminho. Tudo bem? Agora, o que acontece? É o subconsciente das pessoas que tem essas crenças. E isso acontece de forma que a pessoa não consegue perceber que tem essas crenças, muitas vezes. Ela diz, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas eu já tentei de tudo, eu estudei marketing, economia, estudei finanças, fiz cursos de marketing digital, fiz mentorias caríssimas, fiz tudo que você puder imaginar. Estudei com os melhores especialistas e ainda estou tendo problemas financeiros. Vamos pegar esse exemplo. Mas aí eu pergunto para ela: e o que você fez para isso acontecer? Ah, eu investi não sei quanto lá no tráfego pago e perdi o dinheiro. E eu falei: mas o que você fez? E o que você tem de conhecimento? Ela vai e me fala. Aí eu mostro para ela opções para ela fazer 300 mil reais, sabe? Com o conhecimento que ela tem. 500 mil, 1 milhão, passar de 1 milhão. Mostro para ela como que ela pode fazer isso. Ela: não, isso aí não quero, não. No início, né? Não quero, não, isso aí. Eu falo: olha, veja bem, você tem esse conhecimento, só que você está num caminho de autossabotagem, um caminho que você está trilhando para perder dinheiro e se autossabotar e não crescer. Porque é um programa mental que tem na mente dela. Eu mostro para ela: olha aqui o caminho para você ganhar o dinheiro. Ela não consegue ver. Por quê? Porque tem um filtro no subconsciente, é as crenças dela. O programa mental dela está tão bem organizado para ela não prosperar, porque é praticamente impossível ela conseguir a prosperidade, a abundância, porque ela está programada para isso. O programa mental no subconsciente é esse. São códigos mentais, como se fosse um código de computador. Se você compreende linguagem de programação, você sabe. É tipo um código de computador mesmo que está na mente. O Windows tem o código. O Windows não vai ser outro programa. O Windows vai ser o Windows. E a pessoa que está programada para não prosperar, ela só vai ser a pessoa que é não próspera, que está não próspera. Não tem como, ela não vai ser coisa diferente. Para fazer isso, para mudar, é necessário reprogramar o subconsciente. Algumas pessoas falam assim: ah, mas por que o subconsciente é dessa forma? Porque é dessa forma. O professor Hélio Couto diz que o corpo humano atual é como se fosse uma espécie de gambiarra. É um negócio que está ainda em evolução e precisa melhorar, ser atualizado. E o que a gente faz? Através da tecnologia, a gente consegue resolver alguns probleminhas que as pessoas têm, como esses programas mentais negativos, com a ressonância mental. A gente coloca novos programas de prosperidade, abundância, fazer, ação, e a pessoa consegue mudar esses programas antigos negativos por programas positivos de crescimento e abundância, e sempre funciona. Por quê? Porque nós utilizamos frequências específicas e informações com códigos arquetípicos de prosperidade, abundância, crescimento, autoestima elevada, fazer, crescer, progredir. Isso serve até mesmo para casais que estão desarmônicos. Quando eles utilizam juntos a ressonância mental, os dois começam a utilizar juntos, eles que estavam desarmônicos passam a entrar mais em fase, em harmonia, passam a ficar ressonantes entre eles. E isso melhora, inclusive, relacionamentos. O casal precisa utilizar, é mais fácil. Agora, você quer saber mais sobre esse assunto, sobre a ressonância mental? Link aqui na descrição, eu tenho mais detalhes sobre ela. Quer saber mais sobre esse assunto? Só se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.